Oi, tudo bem? Nosso estudo de hoje, resoluções de sistemas de equações do primeiro grau com duas incógnitas, pelo método gráfico. Em primeiro lugar, gente, temos coisas novas aparecendo, palavras novas. Vejam só, tá falando a palavra sistemas, que nós não estudamos ainda, de equações do primeiro grau, que vocês já conhecem, com duas incógnitas, que vocês conhecem também, e método gráfico, eu vou explicar, mas a parte de gráfico vocês conhecem. Por isso que vocês estão vendo aqui que eu tenho tabela e tenho o gráfico aqui, eixo X na horizontal, eixo Y na vertical. Meu Y fugiu um pouquinho, mas é o eixo vertical, tá bom? Agora, o que seria um sistema? Eu vou explicar o probleminha e depois eu volto para vocês entenderem então o que é um sistema. Então vamos analisar aqui, ó, a soma das idades dos irmãos Murilo e Giovana, oi Murilo e oi Giovana, é igual a 16 anos. Então a soma da idade dos dois. Murilo é mais velho que Giovana. Essa informação é importante, gente, porque se a Giovana for mais velha que o Murilo, eu tenho que pensar em outro tipo de cálculo, tá? Então, quem é o mais velho? Vamos continuar aqui. Qual a idade de cada um? Sabendo-se que a diferença entre suas idades é de 4 anos. Primeiro lugar, vocês viram que apareceu duas informações sobre eles? Apareceu que a soma das idades dos dois, do Murilo e da Giovana, é igual a 16 anos. E também fala que o Murilo é mais velho do que a Giovana. Importante, porque aqui tem uma terceira informação. Pede qual a idade de cada um, sabendo que a diferença entre suas idades é de 4 anos. Nós já fazíamos esse problema quando a gente trabalhou equações do primeiro grau, com uma única variável. Só que agora eu quero que vocês façam com duas. Como eu quero que vocês façam com duas, sistema é quando a gente monta duas equações. Olha a novidade aí. Então, como assim montar duas equações? Nós vamos fazer duas traduções matemáticas. Só que é importante nós observarmos que é pelo método gráfico. E gráfico, ele tem dois eixos. Tem o eixo X e tem o eixo Y, que é o que eu tenho aqui. Então, eu não vou poder usar as letras M de Murilo e G de Giovana para indicar, porque eu vou ter que ter X e Y para poder representar no gráfico. Então, aqui é importante, nesse momento, você dizer quem é o seu X e quem é o seu Y. Nós temos Murilo e temos Giovana, certo? Como o Murilo aparece primeiro, eu vou determinar que o Murilo é o meu X. E a Giovana, como está em segundo, eu vou dizer que ela é meu Y. Por que isso? Porque todo método gráfico vai cair em um par ordenado. Lembram? Par ordenado é quando eu tenho primeiro o X e depois o Y. Falou em gráfico, você tem que pensar em par ordenado. Então, por isso, X e Y, tá? Agora vamos voltar. Eu sei que a soma, que é uma adição, das idades dos irmãos Murilo, que eu chamei de X, e Giovana, que eu chamei de Y, é igual a 16 anos. Então, como que eu represento a soma das idades? A soma das idades é somar quem? Murilo X e Giovana Y. Então, eu vou dizer assim, que X mais Y é igual a 16. Vocês concordam com essa tradução? A soma das idades dos irmãos Murilo e Giovana é igual a 16. Agora, essa parte que fala que Murilo é mais velho do que Giovana, ela é importante para essa aqui, ó, porque diz que a diferença entre suas idades é de 4 anos. E diferença para ser 4 é um número positivo. Só vai acontecer
quando eu pegar o maior menos o menor. Por isso que eu tenho que saber, nesse caso, que o mais velho é o Murilo. Porque se eu fizer o contrário, eu vou encontrar um número negativo. Então, como que eu escrevo? A diferença entre suas idades é de 4 anos. Quando eu falei X e falei Y, eu estou me referindo às idades, certo? Então, eu vou escrever diferença, nós sabemos que é uma subtração. A diferença entre as idades é 4 anos e o Murilo é o mais velho. Então, X menos Y é igual a 4. Quando nós temos duas equações com duas incógnitas, ó, x mais y igual a 16 é uma equação do primeiro grau com duas incógnitas. E x menos y é outra equação do primeiro grau com duas incógnitas. A gente vai usar uma ligação entre elas. E essa ligação, ela é feita por uma chave. Precisa colocar essa chave. E dentro dessa chave, a gente coloca as duas equações. Então, quando isso acontecer, eu digo que eu tenho um sistema de equações. Então, vão ser duas equações, ó, primeira equação e segunda equação. E sempre representado por essa chave, certo? Agora, como nós vamos resolver isso? Vocês lembram que eu expliquei para vocês na aula passada como resolver, como encontrar a solução de uma equação do primeiro grau, dando valores para x e para y? É o que nós vamos fazer aqui. Vocês viram que eu tenho duas tabelas? Por quê? Porque eu tenho duas equações. Então, eu vou considerar que essa aqui é a primeira equação. Vou colocar a primeira equação que nós formamos, foi x mais y igual a 16. E eu vou usar essa tabela para fazer essa. E a segunda tabela eu vou usar para fazer a segunda equação, que é x menos y igual a 4, tá? Ela é a minha segunda equação, certo? Gente, eu vou fazer de vermelho tudo que se referir à primeira equação. Então, acompanhem comigo. Vocês lembram também que eu falei para vocês que sempre que a gente for calcular o valor, é interessante a gente colocar 0 para x e 0 para y, porque esses valores são vocês quem atribuem. O desenho da sua equação tem que formar uma reta, lembram disso? Que é a imagem. Não interessa qual é o valor que você vai pegar, mas no final a sua reta tem que ficar igual a minha, igual a do seu colega. Então aqui eu sempre gosto de atribuir 0 para x, 0 para y e calcular o outro. E agora eu vou colocar, depois aleatoriamente, alguns valores. Gente, pensando que o x é 0, essas equações aqui, ó, como é x mais y igual a 16, dá para fazer até mentalmente o cálculo. Pensem comigo, 0 para x. 0 mais quem que me dá 16? 0 mais quem que dá 16? O próprio 16. Então, o primeiro paradenado seria 0 e 16. Eu vou escrevê-lo aqui embaixo, porque se alguém não entendeu, então presta atenção. Eu disse que o x era 0. Então, para x igual a 0. Qual é a equação que a gente está calculando? X mais y, certo? Igual a 16. Quando você coloca 0 para o x, você fica com mais y igual a 16, ou y igual a 16. Então, quando meu x foi 0, 16. Só que eu fiz mentalmente. Por que eu fiz mentalmente? Porque é uma questão simples. Se eu colocar agora no lugar do y 0, então eu vou dizer x mais quem me dá 16? A mesma coisa. 16 mais 0 é que me dá 16. Então eu sei que o meu x é 16, certo? Então, ó, 16 e 0. Se você não consegue fazer mental, vem aqui para y igual a 0. Qual é a equação? A equação é x mais y igual a 16. Então, você vai no lugar do y colocar o 0. X mais 0 é igual a 16. X, porque x mais 0 dá para somar,
e 16 menos 0 fica 16, x é igual a 16. Então, ó, foi da onde eu tirei o valor, eu coloquei aqui. Agora vamos pensar também, já que nós temos dois números que somados tem que dar 16, vamos dizer que eu coloque 2 para x. 2 mais quem que me dá 16? Faz 16 menos 2, que dá quanto? 14. Então, eu sei que o y é 14. Estão entendendo por que eu posso fazer mentalmente? Então, não tem necessidade de demonstrar o cálculo aqui. 2 mais 14 dá 16. Então, os números que vão dar 16 é o 2 e o 14. Agora, pensa, eu vou dar um valor para y. Vou dar 3 para y, por exemplo. Quem mais 3, que é o x, mais 3, que é o meu y, vai dar 16. Quem mais 3 que me dá 16? 13, né? 13 mais 3, 16. Então, eu vou dizer que o meu x é 13, ó. 13 mais 3, fecho 16, porque é soma. Então, essas, simples assim, dá para fazer mentalmente. Então, eu já tenho 4 pares ordenados. Reserva ele aí um pouquinho e vamos fazer agora a segunda equação, então uma segunda tabela. Essa aqui também ela é simples, porque qual o número menos outro número que me dá 4? Lembrem que eu gosto sempre de colocar o 0 para o x e o 0 para o y, por quê? Porque vai cortar o eixo x e vai cortar o eixo y. Tenho já 2 pontos distantes que fica legal de cortar. Então, 0 para x e 0 para y. Aqui eu acho importante eu demonstrar para vocês entenderem o que eu vou fazer. Ó, se eu disser para x igual a 0, observe, a equação agora é x menos y igual a 4. X menos y igual a 4, tá? Eu não estou mais trabalhando com essa. X menos y igual a 4. O x não é 0? 0 menos y é igual a 4. Cuida, gente, você não pode jogar esse sinal do y fora. Então, vai ficar menos y é igual a 4. Nós nunca queremos saber o valor da letra negativa, sempre dela positiva. Então, para isso, a gente multiplica por menos 1. Menos com menos dá mais, então eu fico com y igual. E 4 vezes menos 1 é menos 4, tá? Por isso que eu fiz questão de mostrar para vocês. 0 menos menos 4 me dá menos com menos mais, me dá o 4 positivo. Então, o y é menos 4 aqui. E o par ordenado que eu formo é 0 e menos 4. Eu vou trabalhar o 0 aqui também, para vocês compreenderem. Isso aqui é bem mais simples. Ó, o y igual a 0. Qual é a equação? X menos y igual a 4. Aqui fica fácil, porque eu estou pegando o y0. Então, eu repito x menos 0 igual a 4. X não dá para tirar 0, e se eu passo para lá, vai ficar 4 mais 0, vai continuar 4. Então, eu fico só com x igual a 4. Então, essa aqui já foi feita, ó. Então, eu digo que 4, ó, vê se vocês concordam. 4 menos 0 é 4? Fechou. Então, o par ordenado aqui seria 4 e 0. Como eu já usei o 0 para o x e o 0 para o y, vamos pensar dois números que subtraídos deem 4. Se eu pegar 6 para x, vamos fazer mental, tá? 6 menos quem que me dá 4? 6 menos 2. Ó, 6 menos 2 não é 4? Então, o par ordenado, 6 e 2. Vamos pensar agora. Eu vou dar para x, não, vou dar para y, só para mudar um pouco a letra, tá? Mas pode ser tudo para x, não tem problema. Se você der valores para x, você encontra do y. Eu vou dizer que o meu y é 1. Quem menos 1 me dá 4? 5. Então, o x é 5, ó. 5 menos 1 é 4. Deu para fazer mental essas questões. Então, ficou par ordenado 5 e 1. Gente, eu fiz duas cores porque eu vou ter que representar as duas equações nesse plano aqui. Nesse plano cartesiano. Como que eu faço isso? Agora eu quero bastante atenção de vocês, porque nós vamos ter que analisar o que nós encontramos. Nós temos dois eixos, o eixo x e o eixo y. Observa aqui, na primeira equação, o meu x vai de 0, que é o menor, e o maior número que eu tenho é 16.
Então, para a primeira equação, o que eu tenho? Para a primeira equação, eu tenho o x, eixo x, tá? O eixo x, ele vai de 0 a 16. É importante marcar isso, porque você vai pensar em que números que você tem que pôr no seu eixo x. Já na segunda equação, porque eu vou pôr as duas, então eu tenho que pensar nas duas. Estou vendo o x por enquanto. Na segunda equação, o eixo x, ele vai precisar, o menor número que eu tenho é 0. E qual é o maior? O 6. Então eu vou precisar de 0 a 6. Então o maior número, o menor vai ser o 0 para as duas e o maior 16. Só que nunca faz exatamente o que você precisa. Então eu vou dizer que no eixo x eu vou ter que usar a marcação de 0, sempre um a mais, a 17, tá bom? Então ao marcar o eixo x, a gente deixa um a mais. E como que eu vou fazer essa marcação? Eu venho aqui no eixo x, gente, essa marcação tem que ser centímetro certinho, tá? Vejam, eu tenho 0, eu só tenho até 11, e eu vou ter que fazer até 17. Então eu não vou poder usar de 1 em 1 centímetro. Mas se eu usar de meio em meio, eu teria 22, não teria? Metade daria 11 vezes 2, 22. Então o que eu vou fazer? Vou ter que usar de meio em meio. Ó, eu vou usar 1, 2, 3, estou considerando meio em meio. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17. Porque eu preciso até o 17. Até sobrou espaço agora. Não esquece de já marcar. O 0 é o encontro dos dois eixos. Então aqui não é 0, aqui é 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, tá ficando meio apertadinho, mas tem que aparecer bem o número. 13, 14, 15, 16 e 17. Cuida para sempre você saber onde está o número que você está trabalhando. Agora, eu vou ter que construir o eixo Y, certo? O eixo Y, eu vou olhar a mesma coisa. Isso aqui é o eixo X que eu fiz. Agora, a primeira equação, eixo Y. O Y, esquece o X, olha só o Y. O menor número que eu tenho é 0. Então, 0 a. O maior que eu tenho é 16. Também para o Y. Certo? Ó, 16, 14, 13. Então, de 0 a 16. Na segunda equação, o eixo Y. Qual é o menor número que eu tenho? Esquece o X. 0 não é o menor, porque eu tenho um número negativo. Então, eu tenho no eixo Y de menos 4 a... Qual é o maior? 0, 2, 1, o 2. De menos 4 a 2. Então, observe. Como eu vou ter que representar as duas, essas duas tabelas, nesse mesmo plano, eu vou ter que pegar o menor, que é menos 4, até o maior, que é o 16. Então, eu terei que ir de menos 4 a 16. Só que vocês lembram que eu sempre gosto de deixar um a mais? Então, em vez de menos 4, eu vou de menos 5 a 17. Tá bom? E como fazer isso? Gente, nós já vimos que aqui a gente teve que usar de meio em meio. Se você, no seu caderno, quiser usar as linhas do caderno para fazer o Y, que é muito mais fácil, usa meia linha, meia linha, meia linha, certo? Fica bem fácil. Eu aqui vou ter que usar negativo até o menos 5. Então, observe, eu vou descer de meio em meio, porque eu só tenho 4 centímetros, como é que eu vou representar 5, né? Então, eu vou usar meio, que meio me dá para eu representar até 10. Aliás, até 8, porque eu tenho 4 centímetros. Então, o que eu vou fazer? Vou de meio em meio. 1, 2, 3, 4, 5, até o 5 eu falei que eu ia representar, né? Todos negativos. No caderno de vocês, linha, meia linha, linha, meia linha. Só que cuidado,
Você começa na meia linha, tá? Porque a próxima é a linha. Então, aqui, ó, vai ficar menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e menos 5, tá? Porque o menos 4 eu vou precisar para representá-lo. Ele tá aqui. Para fazer a parte superior, que é o positivo, eu tenho que ir até 17. Então, a mesma coisa, gente. Eu vou pegar o 10, que é mais fácil aqui, como se fosse 1, tá? E vou até 17 e vou usar de meio e meio. Porque eu tenho aqui, ó, 10 centímetros, então dá para fazer até 20. Então, aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Vocês viram como é importante vocês analisarem o tamanho do gráfico para poder distribuir direitinho. Aqui vai 1, 2, 3, 4. Lembra que o zero está aqui, então ele vai crescendo no sentido para cima. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17. Gente, não dá para fazer gráfico sem régua, tá? Por favor, tem exercício que exige régua, tem que ser com régua, senão ele não vai ficar perfeito. Agora, eu fiz em vermelho essa aqui, então todos os meus pontos dessa equação, que é a primeira equação x mais y, os pares ordenados que eu obtive, eu vou representar em vermelho, tá? O primeiro par ordenado é o 0 e o 16. Lembram? Quando é 0 é sobre o eixo. E o número que eu tenho está no y. Então, ó, o y é que é o 16, tá? E o y16 está aqui. Ó. Então, meu primeiro ponto do par ordenado. É só marcar o ponto, não precisa ser primeiro, segundo, terceiro, não precisa por ABC, tá? Agora, o segundo ponto é o 16 e 0. Lembra que quando tem 0 está sobre o eixo. E qual é o número que eu tenho marcado? No x, que eu tenho 16. Então, eu venho no x, ó, eixo x que é horizontal, e coloco sobre o eixo o 16. Agora, 2 e 14. Gente, régua, tá? Tem que subir a rua 2 paralela ao eixo y até chegar no 14. Então, eu vou subir, meu 14 tá aqui, ó. Então, eu vou do 2, sempre retinho, porque senão não vai dar um gráfico legal. E lembra que é pontilhado esse caminho, são passinhos, até o 14. Ó, cheguei, até que cheguei bonitinho. Até o 14, tá? O que vai acontecer? Eu vou marcar 2 e 14, que é esse ponto aqui, ó. Aqui. 2 e 14, ok? E agora falta marcar o 13 e o 3. 13 e 3. 13 do x até encontrar o 3 do y, que tá aqui embaixo, ó. É pouca coisa que nós vamos subir. Mas tem que subir retinho. Ó, procura ficar reto com o eixo y aqui. 3, 1, 2, 3, tan. Cheguei? Cheguei, ó. 3 aqui, ó. E é pontilhado. Não vá fazer linha reta, hein? Porque a reta é o desenho do gráfico. E o desenho do gráfico é a união dos pontos que você marcou. Lembrando que toda equação do primeiro grau com duas variáveis, ela resulta em uma linha reta. Olha que linda! Maravilhosa. Se deu linha reta, vai na certeza de que a sua questão está correta. Marca ela, não marque os outros antes de fazer essa marcação. Por quê? Já vai entender. Essa é a primeira equação. Eu gosto de sinalizar aqui. Eu vou fazer de azul a segunda, porque toda a tabela dela eu fiz em azul, para vocês identificarem também que ela é a segunda. Par ordenado 0 e menos 4. Quando eu tenho 0, é sobre o eixo. O menos 4 está no y. Então, vem aqui no y e marca o menos 4. 4 e 0. Quando está com 0 acompanhando, é sobre eixo. Como o 4 está no x, eu venho aqui no eixo x e marco o 4. Agora, 6 e 2. 6 do x, eu subo até o 2 do y e é pequenininho que eu vou subir, ó. Tec, cheguei, ó, rapidinho.
E aqui eu venho com o 2 paralelo, né? Tic, 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 tic. Cheguei, marco o ponto. Ó, que lindo, eles estão ficando retinhos um com o outro. Tem que ficar uma reta, hein, gente? Vamos lá, 5 e 1. 5 e 1. Também é um tequinho que eu vou subir. Por que um tequinho? Porque o 1 tá aqui, ó, bem pertinho. 5 e 1. Vem andando, tec, 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 tec. Muito bem. E marca forte o ponto. Agora, você vai unir esses pontos e ver se forma uma reta. Forma? E lembrem, reta é infinita. Você não vai marcar só até aqui. Você vai pegar ela e vai cruzar a outra reta. Isso é importante. Porque, atenção, o cruzamento é a sua resposta. Aqui está a sua resposta do sistema. Como assim? Prestem atenção no que eu vou mostrar agora. Você vai pegar a sua régua, vai pegar esse ponto que formou e vai chegar até o X com ele. Vem pontilhando. Ele chegou aonde? No 10. Faz a mesma coisa agora com o Y. Pega ele e vai até esse ponto. Você chegou no 6. A resposta desse seu problema só é uma. Não é qualquer uma. É somente essa. Então, você vai dizer que a solução, S de solução, é igual. Você vai abrir chaves, porque é um conjunto solução, abrir um parênteses, porque é um par ordenado, e você vai dizer 10 para o X, ó, porque ele está no eixo X, 10 para X e 6 para Y. Então, a resposta desse problema só e somente só é o par ordenado 10 e 6. Vamos voltar ao problema? O problema dizia que eles eram irmãos e que a soma das suas idades, que eu representei pelo vermelho, dava 16. Soma 16. 10 mais 6 é igual a 16? Verdadeiro. Agora eu representei pelo azul a diferença. X é 10. 10 menos Y, menos 6. É igual a 4. 10 menos Y, 10 menos 6 igual a 4. 10 menos 6, 4 é igual a 4? Verdadeiro. Gente, não tem nenhum outro número, outros dois números, que somados dão 16 e que subtraídos dão 4. Só e somente só o 10 e o 6. Então, o que é importante vocês fazerem? Como isso aqui é um problema, você vai ter que responder com uma frase. Você vai ter que dizer: a idade de Murilo é, vou fazer aqui embaixo, 16 anos. E a idade de Giovana, é Giovana, né? Giovana é 6 anos. Gi, você tá novinha, hein? E o Murilo aumentou a idade aí. Então, a idade... Perdão, gente, eu falei a idade do Murilo 16. Não, a idade do Murilo é 10. Diminuí a idade do Murilo. Perdão, que foi um engano que eu fiquei pensando na soma. A idade do Murilo é 10 anos e a idade de Giovana é 6. Por quê? Porque nós chamamos o Murilo de X, ó, e a Giovana de Y. Então, este é o do Murilo e essa é a da Giovana. Lembrando a vocês que esse encontro chama intersecção das retas, quando elas se cruzam, e a resposta é essa intersecção, ok? Outra coisa importante, todo sistema de equação, de duas equações, ele só vai ter uma resposta.
Por isso que eu falei que não existe nenhum outro conjunto de dois números que vão fechar 16 a soma e 4 a diferença. Somente eles. É uma única resposta. Um único par ordenado que é a solução. Ok? Gente, esse foi um sistema simples, tá? Porque ele deu para fazer até quase mentalmente. Eu vou agora dar mais um exemplo. Este exemplo, eu vou dar um exemplo um pouco mais elaborado, tá? Então, as questões são demoradas de fazer, elas precisam de cálculo e precisam do gráfico. E precisa ser com régua e precisa calcular. Gente, é isso. Vamos lá. Determine a solução gráfica do sistema de equações. 4x mais 2y igual a 12. E x menos y igual a 3. Aqui eu já dei pronto, não foi um problema, ele é apenas um sistema montado já. Por que ele é sistema? Porque ele tem esse cognitivo, que é a chave, ligando duas equações do primeiro grau, que tem duas variáveis. Então, é um sistema de duas equações. Gente, primeira coisa, você vai formar uma tabela. Você vai colocar a primeira equação, que é 4x mais 2y igual a 12. E você vai formar uma tabela, x, y e par ordenado xy. Faz com régua também essa tabela, para ela ficar bonitinha, tá? Lembra que 4 valores é um número legal de cálculos para fazer. Lembra também que... Ai, desculpa, gente, o barulho dessa régua de metal. Lembra também que é interessante você atribuir para x e para y 0, porque aí você já corta os dois eixos principais, que são o eixo x e o eixo y. Vou arrumar aqui, ó, para não ficar bagunçado, porque eu fiz um pouquinho maior do que eu queria, só para ficar bonitinho, tá? Pronto. Então, o que vai acontecer? Eu vou formar a equação com a tabela, tá? Atribuo 0 para x e 0 para y, sempre isso é legal. E depois você vai dar dois valores. Esses valores, gente, vão ser da cabeça de vocês, tá? Lógico que com os exemplos que eu vou dar aqui, eu já pensei para dar, tá? Então, eu já calculei, eu vi que alguns chegavam, outros não. Então, quando você vai calculando, você percebe aqueles que dá ou não. Eu atribuí 2 para x, você pode atribuir o número que você quiser. E 4 para y. Como é gráfico, eu não gosto muito de trabalhar com fração e nem com número decimal. Dá certo igual, mas só que fica mais difícil de marcar. Não é impossível, lógico que dá para fazer. Então, veja, pegando sempre essa equação, 4x mais 2y igual a 12, eu vou trabalhar com esses valores que eu coloquei aqui. Então, eu gosto de calcular para x igual a 0, que foi meu primeiro valor. A equação 4x mais 2y igual a 12. Lembra que para essa, toda vez vai ser essa equação, porque eu estou fazendo o cálculo da primeira. Então, eu venho aqui, 4 vezes, se eu disse que x é igual a 0, onde tem x eu vou pôr 0. Mais 2y, eu vou procurar o y, por isso que eu mantenho ele como minha incógnita. 4 vezes 0, 0. Mais 2y igual a 12. Isolo, porque 0 mais 2y não dá para fazer nada. 2y é igual a 12. E y é igual a 12 dividido por 2. Y é igual a 6. Gente, é bastante cálculo, tá? Então, não deixa a preguiça de lado e é melhor aceitar que você sofre menos. Y é igual a 6. Coloca aqui 0 e 6 e já formou o primeiro par ordenado 0 e 6. Agora, eu vou fazer o próximo, que é o y 0. Então, para y igual a 0. A equação é a mesma, 4x mais 2y igual a 12. Eu gosto de sempre repetir ela para não confundir. Então, 4x mais duas vezes, agora é o y, que é o 0. Então, onde tem o y, vezes 0 igual a 12. 4x mais 2 vezes 0 é 0, igual a 12.
Se quiser pular esse passo aqui do zero, ok. 4x igual a 12, x igual a 12 dividido por 4, x igual a 3. Muito bem. Calculou o x, vem aqui e já completa a sua tabela. Quando o y foi 0, o seu x foi 3. E escreve o novo par ordenado, 3 e 0. Agora nós vamos calcular para x2. Eu tenho que deixar um espaço para o gráfico, tá? Vou cuidar porque ainda tem a outra equação para calcular. Vou pôr aqui embaixo, tá, gente? Porque ainda vou ter que calcular mais uma tabela. Então, aqui, 4, agora o x2. Então, ó, para x igual a 2. A equação qual é? 4x mais 2y igual a 12. 4 vezes, agora o x é 2, ó. No lugar do x, põe o 2. Mais 2y igual a 12. 4 vezes 2, 8. Mais 2y igual a 12. E continua. Isola o y. 2y igual a 12 menos 8. 2y igual a 12 menos 8 são 4. Gente, eu vou fazer aqui ao lado, tá? Então, vai ficar y é igual a 4 dividido por 2. Portanto, y é igual a 2. Certo? 4 dividido por 2, 2. Então, você encontrou y, já coloca lá. O y também foi 2. Pode isso? Lógico que pode. 2 e 2. Então, coloca aqui 2 e 2. Lembrando que se tiver algum erro aqui, o seu gráfico vai dar errado e você vai conseguir localizar. Por quê? Porque tem que dar uma reta. Se sair da linha, o erro está onde sair. Vamos fazer agora com 4 para o y. Então, eu vou pôr aqui, ó, para y igual a 4. Qual é a equação? 4x mais 2y igual a 12. Então, o y é que eu vou usar 4 agora. 4x mais 2 vezes 4 igual a 12. 4x mais 8 igual a 12. 4x igual a 12 menos 8. 4x igual a 12 menos 8, 4. X igual a 4 dividido por 4. X igual a 1. Encontrei x, 1. O que eu faço? Completo a tabela. 1 quando o y foi 4. E formo o par ordenado 1 e 4. Ok? Essa primeira eu já fiz. Essa é a primeira equação. Agora, você pode fazer tudo a lápis, né? Então, vai ficar tudo uma cor só. Eu, como estou representando para vocês aqui, eu vou fazer com duas cores. Vou fazer agora a segunda tabela. Gente, até vou fazer mais para cima, se bem que essa é básica, ó, é x menos y igual a 3. Essa vai ser bem simplesinha. Então, olha aqui, essa foi mais trabalhosa, tá vendo? Ó, a segunda equação é qual? X menos y igual a 3. Forma a tabela x, y e o par ordenado xy. Constrói a sua tabela. Coloca os valores. Até vou usar aqui ó, do lado, como para elas ficarem do mesmo tamanho. Estou usando o espaço que eu usei. E aqui, ó, olha, até que essa não precisei apagar, ó, ficou melhor. Aqui, fecha a sua tabelinha. Aí vai do capricho de cada um, né, gente? Olha aqui, fechou. Lembra, primeira coisa, 0 para x, 0 para y. São os primeiros valores que você atribui. Os outros, você vai atribuir de acordo com o que você quiser. Eu vou mostrar aqui para vocês, e depois eu vou dar os outros pontos, porque eu quero que vocês façam uma parte mental, mas a outra não. Essa primeira parte eu quero que você preste muita atenção. Olha aqui, eu estou dizendo que o x vale 0. X igual a 0. Para, né? X igual a 0. Para qual equação? Para x menos y igual a 3. Se o x é 0, eu vou pôr 0 menos y igual a 3. Gente, o y é que é o negativo. Então, você tem que manter o sinal. Menos y é igual a 3. Essa é a parte importante, por isso que eu quis desenvolver. Como o y é negativo, eu multiplico os dois lados por menos 1, porque o que a gente quer é a letra positiva.
Menos com menos dá mais, então fica y, e 3 vezes menos 1 é menos 3, tá? Então, quando x for zero, o seu y vai ser menos 3. Olha como faz sentido. 0 menos, que tem na equação, menos 3. 0 menos menos dá mais. Quanto é 0 mais 3? 3. Entenderam? Por isso que é importante você fazer essa parte. Menos 3. 0 e menos 3. Quando tem negativo, cuida, porque o negativo nos dá baile. Vamos ver agora quando o nosso y é zero. Esse está mais fácil, porque o y é menos o zero. Ó. Para y igual a zero. Então, o que você vai fazer? A equação é x menos y igual a 3. O y é que é o zero. Então, você copia o x menos, daí coloca o zero, que não tem sinal aqui, igual a 3. X menos zero fica x, porque tirar do x zero não muda nada. Igual a 3. Então, esse aqui ficou básico. Ó, 3, olha se você concorda. 3 menos 0 é 3. As outras dá para fazer mental. Vamos pensar dois números que subtraídos dão 3. Por exemplo, se eu disser que o x é 4, 4 menos quem que me dá 3? 4 menos 1. Então, você pode pôr direto. Ó, aqui esqueci de pôr para o ordenado dessa. 3 e 0. E 4 e 1. Vocês concordam? Que 4 menos 1 dá 3? Se eu pegar, por exemplo, 5 para x. 5 menos quem que me dá 3? 5 menos 2. Então, eu digo que 5 menos 2 vai dar 3. Então, para o ordenado 5 e 2. Hora de ir para o gráfico, viu? Ó, nessa não precisou fazer muito cálculo. Vamos lá. Agora, a hora de você formar o gráfico, você tem que pensar nos eixos. Eixo x e eixo y. Então, vamos atribuir valores. Pensa na primeira equação e pensa no eixo x, tá? Que é para a gente construir ele. A primeira equação, o eixo x, eu fiz em azul aqui, ó. O x menor que nós temos aqui, ó, esconde o y para você não se atrapalhar. O menor x que nós temos é o 0 e o maior é 3. Então, para a primeira equação, eu preciso de 0 a 3. Ainda pensando no eixo x, você vai na segunda equação, que é a vermelha. Eu estou fazendo eixo x para as duas, porque eu tenho que representar em um único plano, para formar o cruzamento, tá? Segunda equação. O eixo x, ó, esconde esse lado e olha, você tem de 0 a 5. Então, ele vai de 0 a 5. O 0 é o menor e o 5 é o maior. Só que como a gente não quer tão restrito, sempre faz um pouquinho maior, você vai precisar então de 0, porque 0 é 0, né, gente? 0 a 6. Isso aqui é um bom tamanho para o seu eixo x. Agora vai pensar no seu eixo y. Mesma coisa, pega a primeira equação, eixo y, que é o eixo vertical. Então, vamos ver quais os números que nós temos. Na primeira equação, o menor número que eu tenho é 0, então pode pôr 0. Qual é o maior número na primeira equação? 6. Então, eu tenho que ir de 0 a 6. Aí, você vem na segunda equação e vê o seu eixo y. O seu eixo y, ele vai precisar... O menor número não é o 0. O menor número é o negativo. Então, você vai precisar de menos 3 a... Qual é o maior? O maior é o 2. De menos 3 a 2. O que você faz para construir? Você pega o menor número que você tem nas duas. No caso, o negativo. Menos 3 até 6. Que é o maior que está na primeira. Porque 2, eu vou precisar do 6, então o 6 é maior. Gente... Lembra, sempre a mais. Então, ao invés de fazer de menos 3 a 6, eu vou fazer um pouquinho mais, deixar um livre. Então, eu vou fazer de menos 4, porque o negativo, né? Menos 4 a 7. O meu eixo y, certo? Hora de construir. De 0 a 6, o x, então tá tranquilo, eu vou pegar só o primeiro quadrante. De 0 a 6, só o positivo. Porém, o y, ele vai ter que ter negativo e vai ter que ter positivo. Então, aí você faz de acordo com o que você
acha melhor. Eu tenho aqui, deixa eu pegar a régua transparente, que é melhor. Essa aqui tá ficando muito grande, tá batendo aqui. Ó, então eu tenho que entender que eu vou precisar de parte para baixo de y. Então eu vou pôr mais ou menos aqui o meu x. Como eu vou precisar até 6, ó, eu tenho espaço aqui, eu tenho até 12. Então beleza para fazer o 6. Então 0 a 6. Vou pegar aqui, vai até sobrar. Fiz até o 9, vai sobrar espaço aqui. Tá? E posso usar de 1 em 1 centímetro nesse caso. Agora, para fazer o eixo y é de menos 4, eu vou ter que pegar a parte de baixo e subir. Então, opa, ainda bem que eu deixei um espacinho aqui, ó. Bom, gente, olha essa minha sorte. 8 certinho, que é o que eu preciso. Menos 4, para baixo vai sobrar. Tem que cuidar isso tudo, tá? Na hora de fazer. Então, eu vou precisar para cima e para baixo. É importante você traçar os dois eixos, cuidando que você vai precisar de 0 a 6 e de menos 4 a 7. Será que eu consigo 4 aqui? Nossa, fiz o certinho. Eu vou apagar e fazer um pouquinho maior, tá? A gente não gosta de coisa muito certinha. Então, vamos aumentar um pouquinho aqui para baixo. Tá? Só para ele ficar um pedacinho maior. Muito bem. O que eu vou fazer? De 0 a 6 é o x. Então, aqui. 0 até o 6. Eu vou usar de 1 em 1 centímetro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Marca lá. 1, porque o 0 está aqui. 2, 3, 4, 5 e 6. Eu não tenho linha de caderno, então eu vou usar de 1 em 1 centímetro aqui também. Você pode usar as linhas do caderno, tá? Embora a marcação do x seja diferente da do y, não tem problema. O que não pode? No eixo x tem que ter todos a mesma distância entre eles. Já no eixo y, entre eles tem que ter a mesma distância, mas pode ser diferente da do x, tá? Então pode usar as linhas do caderno tranquilamente. Agora eu vou de menos 4 a 7, então eu vou fazer primeiro os negativos aqui embaixo. Eu vou usar 1 centímetro também. 1, 2, 3 e 4. Viram por que eu tive que aumentar? Menos 1, menos 2, menos 3 e menos 4. Eu tinha feito na tampa. Agora, 7 para cima. Vamos lá. Então, vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Não esquece que o 1 tá aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Agora é hora de marcar os pontos, os pares ordenados. Como eu fiz a primeira de azul, eu vou fazer a primeira aqui de azul também. 0 e 6. Lembrando que quando é 0 é sobre o eixo e o 6 é do y. Então, você vai no eixo y e marca o ponto 0 e 6. 3 e 0. 0 é sobre eixo. Então, o ponto que está marcando é o 3, que é no x. Então, vem aqui, no x. Agora, 2 e 2. 2 para x e 2 para y. Sobe com régua, gente. 2. Ó como é melhor, é transparente, porque você enxerga o que você está fazendo. E 2. O encontro é aqui. Estão percebendo que está alinhando? Tem que alinhar. Se não alinhar, você errou o cálculo. Aí volta para o cálculo e refaz. 1 e 4. 1. Cuida para fazer bem retinho, gente, senão também ele foge, tá? 1 e 4. Aqui. Marcou a primeira tabela, já faz a tua reta. E deu reto, beleza. Se deu reta, vai pro abraço porque tá certo. Pode comemorar. Aqui, ó. Certo? Porque toda equação do primeiro grau, com duas incógnitas, o desenho é uma reta. Tá? Muito bem, essa é a primeira equação. Pode até marcar a primeira equação. Vou fazer de vermelho a segunda equação. Cadê meu vermelho, gente? Caiu no chão. Meu vermelho. Vamos lá. 0 e menos 3. 0 para x, menos 3 para y. Então, eu marco no y. E é no menos 3. 3 e 0. 3 e 0. Eu vou marcar aqui de novo, ó. 4 e 1. 4 e 1.
e vou marcar o 5 e o 2. 5 e subo até o 2. Gente, acho que fica tão lindo o caderno com gráficos, ó. Fica bonito, né? Eu acho. Vamos lá. Agora vocês unem esses pontos e verificam. Formou uma reta? Se formou, fique feliz, porque é trabalhoso, mas você atingiu o objetivo. Essa é a segunda equação. E a resposta é a intersecção das duas, é onde elas se cruzam. E elas se cruzaram aqui. Que ponto é esse? 0 para y, né? Porque ele está sobre o 3, que é o x. Então, seria 0 para y e 3 para x. Ó, x, y. E isso é a solução. Então, você vai dizer solução é igual a S de solução, abre chaves e coloca o par ordenado 3 e 0. Não pode ser 0 e 3, hein, gente? 0 e 3 seria aqui, por favor, tá? Então, cuida. 3 e 0. Olha que interessante. Na tabela, nós também temos eles, ó, repetindo. Isso aconteceu, mas nem sempre acontece. Lembra que na primeira não apareceu onde foi o encontro das duas. Então, aqui nós temos a solução. E como aqui não é um problema, você não precisa responder com uma frase. E lembre, vamos ver se isso está certo? Gente, o único par ordenado que vai tornar verdadeira essas duas equações é o 3 e 0. Não precisa, mas eu vou fazer a verificação só para provar para vocês. Verificando. 4x mais 2y é igual a 12. X é 3. Então, ó, 4 vezes 3 mais 2 vezes y, que é 0, é igual a 12. Eu vou provar que um lado é igual ao outro. 4 vezes 3, 12, mais 2 vezes 0, 0. 12 mais 0, 12 é igual a 12? Verdadeiro. Vou fazer a verificação para a segunda equação. Isso é para a primeira equação. A segunda equação, ela é x menos y igual a 3. Substitui x por 3. Substitui y por 0. É igual a 3? Quanto é 3 menos 0? 3. É igual a 3? Verdadeiro. Então, o único par ordenado que é resposta dessas duas equações é o par ordenado 3 e 0. Nenhum outro vai dar certo. Lembrem, uma sozinha, uma equação sozinha, tem várias respostas. Como aqui, ó, várias. Mas quando une, elas têm que se cruzar. Elas precisam formar este cruzamento. Ok, gente? Espero que vocês tenham entendido. Não nego, é trabalhoso. Ser trabalhoso não significa ser difícil, lembram? Eu sempre falo isso, né? É trabalhoso, mas é legal a gente ver que no final do cálculo a gente chegou ao resultado. Então, bons estudos, façam com atenção, com calma e paciência os gráficos que eu solicitei nas atividades. Tchau e até a próxima aula!